Malaquias capítulo 3, versículo 18. É uma palavra muito importante. Quem achou, diga glória a Deus. O Malaquias fala assim, irmãos: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Deus diz aqui, irmão, que ele então, se verá então, outra vez. Por quê? Porque um dia já foi visto. É algo que já aconteceu. E Deus quer que aconteça de novo. Que a gente veja outra vez a diferença que há entre o justo e o ímpio. Quem é o justo, irmão? Vamos definir essas coisas aqui para nós entendermos. O justo é a pessoa que foi justificada em Cristo. É aquele que recebeu a Jesus como seu Salvador. É aquela pessoa que decide não viver dentro da igreja. Temos de frequentar a igreja? Claro. Temos de ter comunhão com a igreja. Mas o justo é a pessoa que vive na palavra de Deus. Que aceitou Jesus, que decidiu viver na palavra de Deus. E o ímpio? Quando se fala do ímpio, nós pensamos logo na pessoa que está lá fora, né? No mundo, naquele que rouba, naquele que mata, naquele que prejudica os outros, que faz mal para os outros. Mas a impiedade é o desprezo às coisas de Deus. Então o ímpio não é só a pessoa que está no mundo. O ímpio é toda pessoa que despreza o mandamento, que despreza a palavra de Deus. Então vai haver, Deus está falando, e tem de haver, irmão, uma diferença. Nós temos de mostrar essa diferença. Infelizmente hoje, se nós olharmos, não vamos generalizar a coisa não, mas se nós olharmos para o meio do povo de Deus, irmão, infelizmente, pouca diferença se vê. Não estou falando só na maneira de se vestir, ou no estereótipo do religioso, que a pessoa traz para si, que tem de usar a roupa não sei que jeito, o cabelo não sei que jeito, a barba não sei como, tem de falar não sei como, tem todas uns rituais aí que as pessoas criam, e acham que estão servindo a Deus. Não, não é nada disso não. Tem de haver diferença na maneira de nós vivermos, nos resultados que nós recebemos, que nós colhemos de diante de Deus, irmão. Tem de haver diferença entre o justo e o ímpio. Um exemplo, uma coisa que nós falamos muito, irmão. Como é que nós tratamos, por exemplo, o mandamento de Deus em relação ao perdão? Está lá em Mateus capítulo 18, você pode abrir a sua Bíblia aí, versículo 21, vamos ver. Mateus 18, versículo 21, que é uma palavra que nós conhecemos. Seguir a palavra de Deus é seguir o Senhor, irmão. Servir a Deus é servir a palavra, é andar de acordo com a palavra, daquilo que Deus declara na Bíblia, que é um mandamento de Deus, e das coisas que Ele fala ao nosso coração. Nós temos de atender esses dois mandamentos, aquele que é expresso, que é para toda pessoa, e aquele que Deus fala ao nosso coração, quando nós ouvimos a palavra. Então veja aqui é um mandamento de Deus, irmão, algo que Ele colocou na Bíblia, que Ele diz que é para nós, que é para toda pessoa. Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que nós aprendemos com essa palavra? Qual é o mandamento aqui? Que temos de oferecer o perdão. Mas nós oferecemos o perdão? Há uma diferença na maneira de nós tratarmos a pessoa que nos ofende, ou nós tratamos como ímpio? Como é que o ímpio trata? Ele cita às vezes até a palavra, irmão. Eu falo ímpio, aquele que despreza o mandamento. Às vezes cita até a palavra. Não, pastor, comigo é o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia?
olho por olho, dente por dente. Mas é assim que Jesus mandou fazer? Não, ele diz para perdoar. Até 70 vezes 7, nós temos de aprender a oferecer o perdão. Então, querido, tem de haver diferença entre o justo e o ímpio. O ímpio tem um coração endurecido. O filho de Deus não vai dormir sem oferecer o perdão, porque a palavra de Deus diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O justo é o servo da palavra, é aquele que recebe a palavra e a executa em nome do Senhor Jesus. Ele não questiona, mas por que eu tenho que perdoar? Ele me fez tanta coisa ruim. Não, irmão, o servo não questiona a vontade do seu Senhor, ele cumpre. Esse é o servo de Deus, esse é o justo, é aquele que não questiona a vontade de Deus, mas a executa. Ele recebeu a palavra, Deus, eu não entendo, mas eu vou perdoar. O Pedro, para ele, irmão, 7 vezes já estava muito, né? Imagina você perdoando a pessoa 7 vezes, o Pedro pensando, 7 vezes, é muita coisa, pois é, mas Jesus mandou até 70 vezes 7, e não tem que deixar o sol se pôr, irmão, o dia acabar com o coração irado, você tem de perdoar, esse é o mandamento. Esse é mandamento para mim, esse é mandamento para o obreiro, esse é mandamento para você, esse é mandamento para qualquer pessoa, irmão, para todos nós. A Bíblia fala também de ser fiel a Deus. A Bíblia ensina: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O justo ouve a palavra, irmão, e executa. Eu falo que desde que eu conheci o Evangelho, irmão, eu nunca fiquei questionando. Você vê pessoa fazendo estudo e mais estudo, não, porque no Novo Testamento, no Antigo Testamento e não sei o quê. Irmão, quem faz isso não ama a Deus, irmão. Eu nunca questionei, mas e se o dízimo for do Antigo Testamento? Está no Antigo Testamento, não está? Mas o Novo também fala, depois eu vou te mostrar mais tarde. Também fala a respeito dele. Eu não quero saber, irmão. Deus falou para fazer, eu tenho de fazer. Por quê? Ainda que fosse uma coisa só lá da lei, do Antigo Testamento, que não é, como as pessoas falam aí, como ensinam, a minha fidelidade a Deus, irmão, dá condição de almas serem ganhas. Eu estou fazendo um benefício ou não estou fazendo um benefício? Mas tem aquele que fica questionando, não, por que isso, está naquilo. Irmão, tem que haver diferença entre o justo e o ímpio, irmão. Nós somos de Deus. Deixa o ímpio seguir o caminho dele. O fulano não faz, problema dele se ele não faz. Vai haver diferença entre o justo e o ímpio. Se a palavra de Deus fala, vai se ver outra vez. O justo passa pela crise, irmão, de cabeça erguida e vence. E o ímpio, será que vai vencer? Temos de vigiar. Temos de olhar para a palavra de Deus. Não com esse negócio, com esse legalismo. Quem fica com essas coisas, me perdoe, é porque não quer obedecer a Deus, irmão. Ficar fazendo estudo, não porque aquele falou, esse deixou de falar, esqueça. Eu estou falando de mim, no caso. Jamais eu fui olhar na Bíblia, irmão, quando era membro da igreja. Porque o pastor falou, não, mas está em tal lugar. E às vezes nem olhar na Bíblia a pessoa vai. Ele compra aquilo que venderam para ele e sai falando. E não cumpre a palavra de Deus. O justo é aquele que executa a palavra. Amém? E vai haver diferença, irmão. Há diferença entre o justo e o ímpio. Tem de ter. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Eu sirvo a Deus. Servir a Deus não é servir religião, é servir a palavra, é ouvir aquilo que a Bíblia ensina. Vamos lá para Provérbios 28, versículo 1. Outro versículo aqui para nós. Vamos ver o que ele diz aqui. Provérbios, capítulo 28, versículo 1. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Olha que palavra bonita isso aqui, irmão. Mas será que tem essa diferença na vida da gente? Vamos ver aqui. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga. Mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Vamos meditar nisso aqui.
Há uma versão que fala: o justo é intrépido como o leão. Intrepidez é ausência de medo. Mas o ímpio foge sem que ninguém persiga. Mas por quê? Porque ele é apavorado. Ele tem medo de tudo. O ímpio, quando ele ouve falar de uma doença, a doença está dando lá na África, ele fala: meu Deus, com esse mundo globalizado, essa doença vai chegar em mim pela internet. Não é? Eu vou pegar pela internet. É verdade, irmão. Ele já fica apavorado. Está falando que vai dar um furacão lá lá na Flórida, que tem esse negócio, né? Ele já está guardando comida lá. Ele fala: vai que esse trem chega aqui também, olha o que vai acontecer. Verdade. O ímpio foge sem que ninguém o persiga. Não há motivo às vezes. Mas por quê? Porque ele não tem condição de confiar em Deus, irmão. Quem não guarda o mandamento, quem não guarda a palavra, não confia no Senhor. Na hora que vem a tribulação, o coração dele teme, não adianta. Porque lá dentro do coração ele sabe que tem alguma coisa ali que não vai deixar Deus ouvi-lo. É séria essa palavra. E ele foge. Existe essa diferença em nós? Tem que existir. O ímpio foge sem que ninguém persiga. Mas qualquer justo, qualquer filho de Deus, qualquer pessoa que guarde a palavra, é intrépido como o filho do leão. Vai ver se o leão tem medo, irmão. Vai lá ver. Chega lá o cidadão lá, todo, parecendo um incrível Hulk lá, todo forte. Olha para ele e faz uma cara feia. Você faz isso para o cachorro, ele corre. Faz para o leão. Ele vai falar: músculo é duro, mas eu faço um sacrifício. Vou comer hoje, diferente. Músculo é duro, mas eu faço um sacrifício. Ele não tem medo, irmão. Por isso que ele é chamado o rei das selvas. Ele não tem medo de nada, ele não foge de nada. Assim tem que ser o filho de Deus. Fala para o filho de Deus: fizeram uma macumba contra você. Tem gente que já está debaixo da cama com medo, fazendo tudo. Não. O ímpio diz, o justo vai dizer: fizeram uma macumba, está amarrado em nome de Jesus, não vai pegar em mim. Contra o filho de Deus, contra o povo de Deus, não vale encantamento, não pega, não vai pegar em mim, em nome de Jesus. Eu sou de Deus. E manda o mal embora. Não vai ficar lá tremendo: fizeram uma macumba para mim. Eu te contei uma vez, eu estava expulsando um demônio, quando eu vi o obreiro estava lá na rua já. Precisasse dele, eu estava lascado. Mas às vezes, irmão, a gente brinca, às vezes é sério. Às vezes a pessoa tem no coração alguma coisa que ele teme, ele não tem aquela confiança. Às vezes está faltando essa comunhão com Deus, que nós temos de buscar. O justo, o ímpio foge sem que ninguém o persiga. Mas o justo, vamos voltar a ler aqui, é intrépido como o leão. Tem depois no coração essa palavra: está confiado como o filho do leão. Você não tem que temer coisa nenhuma, irmão. Essa diferença, meu amado, tem de haver entre nós e o ímpio. Ele teme. Eu não estou falando só o ímpio lá de fora, que não conhece a Jesus, não. É aquele que conhece a Jesus e não guarda a palavra. Ele age dessa maneira. E não tem confiança na hora que vem a tribulação de crer: não, eu vou vencer. Essa luta não vai me derrubar, esse mal não vai me vencer, eu sou de Deus, está amarrado a essa ação do diabo. Não, ele simplesmente escolhe fugir, vai embora. Ele escolhe fugir, abandona tudo, às vezes abandona até a igreja, abandona tudo, porque simplesmente o coração dele teme. Não tema, você é de Deus mesmo. Você tem de permanecer firmado naquilo que a palavra de Deus declara, em nome do Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo, Jesus falou. Você quer ser o justo? Olhe para a luz, olhe para Deus. Esqueça as trevas que existem aí. Esqueça aqueles que estão vivendo em trevas. Eu tenho que olhar para a luz. Não olhe para elas, irmão, para as trevas, nem para criticar. Esqueça. O mundo não é para você. Você tem que olhar para a palavra e andar nela, em nome do Senhor Jesus. Aquele que quer andar errado, aquele que quer andar fora da palavra, deixa ele seguir o caminho dele. Um dia se verá a diferença entre o justo e o ímpio. Vai chegar um dia que a própria pessoa vai dizer: não, eu deveria ter escutado aquilo que eu ouvi, a palavra que eu ouvi, mas infelizmente eu desprezei. Quanto nós vemos hoje, irmão? Chega na hora da tribulação, a pessoa diz: eu deveria ter escutado
aquele dia que o pastor pregou essa palavra, aquele dia que eu li essa palavra na Bíblia, deveria ter dado ouvidos, mas infelizmente não dei. E hoje estão pagando o preço. Que isso não se cumpra na nossa vida. Haverá. Volta lá onde nós começamos, Malaquias 3,18, só para nós lermos e guardarmos. Malaquias 3, versículo 18. Acharam aí? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você tem de pôr no seu coração, eu tenho de fazer a diferença. O ímpio aceita tudo que é sugestão, irmão. Aceita tudo que é palavra que ele ouve. O justo medita, e se não é de Deus, ele rejeita. Não seja o ímpio aquele que aceita qualquer besteira que se fala, qualquer coisa que quer implantar na mente e no coração dele. Eu tenho de ser o justo, aquele que recebe aquilo que vem de Deus, aquilo que Deus dá, o alimento que vem de Deus, e aí ele vai vencer toda e qualquer tribulação, toda e qualquer batalha, em nome de Jesus. Amém? Te adoramos, Senhor, pois entendemos que Tu és